Então vamos começar. Bom, como vocês sabem, toda aula tem aquela revisão, né? Primeira dos termos para nós não esquecermos, das palavras que significam doença, pandemia, essas coisas assim, né? A gente tem que ter a ideia de surto também, que é alguma coisa que é perto em uma região pequena, né? Epidemia, quando há vários surtos em várias áreas da cidade. Epidemia, endemia, são enfermidades típicas de uma localidade específica. A gente viu o caso lá de Belém, né? Negócio da, do, da doença de Chagas, e a pandemia que, que acontece com uma doença que se espalha por várias regiões do planeta, né? Então, é uma coisa nessa escala. Hoje, nós vamos dar continuidade, só que nós vamos mudar de período, né? Nós ainda vamos ver aqui, né, a questão ainda da última aula, de que tendo essa noção de contexto, né? A gente viu aí de 476 a 1517 depois de Cristo, a Igreja passou por um dos piores períodos de sua história, né? Mas pelo amor daquele Cipriano, lembra dele? Lembram dele? Que é chamado São Cipriano pela Igreja Católica. Até então era uma igreja só, né? Ele e outros que não fugiram de suas responsabilidades como servos de Deus, né? Estiveram ali lutando pelo próximo. Depois da reforma é que nós vamos ver a diferença entre cristãos romanos e cristãos reformados, como eles agiram e o que eles fizeram por amor em cada doença. Vocês estão vendo direitinho? Alô? Sim. Sim? Sim. Ok. Sim. Então tá bom. Aqui é uma tabela que tem um pequeno gráfico dessas grandes pandemias da história, né? De inúmeras pragas que assolaram o nosso planeta ao longo dos anos. Nós começamos bem antes, né? Mas esse gráfico ele começa da peste antonina, em 165 a 180, né? Da nossa era, que matou cerca de 5 milhões de pessoas. A praga de Justiniano, que nós vamos ver ainda, que recebeu o nome do imperador, porque o imperador pegou essa doença e ficou bom, né? Matou cerca de 30 a 50 milhões de pessoas. Repara que essa praga de Justiniano, ela matou muito mais que essa praga agora está matando, né? Então, muita gente. E aí vem um das piores da história, né? Que é a peste negra, de 1347 até... Nesse gráfico está botando aqui até 1351, mas ela foi mais adiante um pouquinho, né? Ela invadiu o espaço, ela chegou até quase 1600. Né? Para vocês terem uma ideia, 200 milhões de pessoas morreram. Né? A gente vai ver aí quanto tempo levou para a Europa se recuperar, né? Da perda de tanto de gente assim. Depois vem a varíola, mas entre a peste negra e a varíola tem
a gripe russa, né? A gente vai ver também. E depois tem essa terceira praga aqui, que seria a gripe espanhola, que foi terrível também, que matou quase 75 milhões de pessoas. E aí veio o HIV, né, no caso AIDS. Nesse período de 81 até o ano 2000, ela matou 25 a 35 milhões de pessoas. Então, nós temos uma ideia de ano e de gráfico, muito embora percentualmente possa ter alguma coisa errada aqui, né? Deixa eu admitir aqui. A peste justiniana, ela, como eu disse, foi chamada assim porque se iniciou no Império Bizantino, né, ao tempo do imperador Justiniano. Ele, inclusive, pegou a peste justiniana, nada mais é do que a peste negra, né, do que a doença do rato. Só que em cada fase ela ganha um nome de alguém. Ela vai ser chamada depois de peste negra e depois, futuramente, peste bubônica, né? E o Império Bizantino, né, era o do imperador Justiniano, no ano de 542 depois de Cristo. Bom, aqui o cristianismo já gozava de alguma admiração, né? Ele não era mais tão perseguido como era antes, né? Teodósio, a essa altura, já havia decretado o cristianismo como religião oficial, né? Muito embora nem todos confiassem, né? E essa praga, quando veio sobre Roma, né? Sobre Constantinopla, eles achavam que era um castigo de Deus, de que Deus estava castigando. Então, o que eles faziam? Eles procuravam, de alguma forma, agradar. E aí colocavam dias e festas. Por exemplo, por que a Igreja Católica tem tanta festa? Tanta festa disso, festa do santo tal, santo tal. A maioria dessas festas surgiram em períodos de grande tragédia, ou seja, a gente vai homenagear e aí ele vai parar com isso, né? Mas a coisa não deu muito certo, não, porque essa epidemia se espalhou pelos países asiáticos, europeus, e foi até o século XV, XVI, né? Ela ficou rondando por ali. E ela atingiu principalmente Constantinopla, que era a capital do império, que hoje é Istambul, né? No ano de 542. E chegou a causar 10 mil mortes por dia, né? Ontem eu estava dando uma relida no material, né? E estava vendo que ontem morreram mais de 1.000 pessoas no Brasil por causa da Covid. E eu estava vendo aqui a praga de Justiniano, né? Num dia só, 10 mil. Né? É uma coisa muito, muito, muito forte, né? Ela foi considerada a primeira pandemia historicamente documentada e o primeiro caso de peste bubônica que vitimou aproximadamente 50 milhões de pessoas. Então, é muita gente, né? A gente fala 50 milhões assim, mas olha quantos estados brasileiros cabem aí, né? Então, pessoas, né, que foram atingidas pela essa doença transmitida pela pulga do rato. Ou seja, 26% da população mundial, ou seja, mais da metade da população europeia, nesse período, estava sofrendo com a peste bubônica. E a origem dela é do Egito, né? E se generalizou
devido às conquistas que foram sendo feitas. Então, à medida que eles entravam em algum lugar, eles traziam não só as coisas boas, mas também as coisas ruins do local da onde eles chegavam, né? E eles foram até o Mediterrâneo. Essa peste matou aproximadamente 1 milhão de pessoas em Constantinopla, só em Constantinopla, e foi se espalhando para Síria, Turquia, Pérsia, que hoje é Irã, parte da Europa, e estima-se que essa pandemia tenha durado mais de 200 anos. Já pensou um negócio desse? Né? Como é que deve ter sido a loucura naquele período, né? Esse aqui, à minha direita, não sei como é que está aí a sua, é o imperador Justiniano, que ele pegou, mas ele ficou bom. Isso aqui eram as roupas que os médicos usavam para poder tratar da pessoa, porque é contagiosa a peste bubônica. Então, eles se vestiam assim e com essa varinha aí, eles lancetavam os bubões, os tumores, cortavam, né? Para poder se fazer uma espécie de sangria, né? Para ver se ajudava no tratamento. Mas a maioria das pessoas morria, eram poucas as que sobreviviam, poucas, porque elas ficavam no mesmo lugar onde estavam os ratos, então elas eram reinfectadas, né? Então tinha todo esse problema. Foi um período em que muita gente fugiu das cidades grandes e resolveu largar tudo e salvar a sua própria vida. As pessoas deixavam suas próprias famílias e fugiam para poder se salvar, né? Aí tem um quadro de como é que era a cidade ficava, né? As pessoas ficavam pelas ruas, né? Era muita gente morta, não tinha lugar para se enterrar todo mundo, né? Não tinha local para colocar as pessoas, né? Eu disse a vocês na última aula que os médicos, naquela época, por serem pessoas muito importantes, eles, ao invés de ficarem com os doentes, eles tinham que se retirar, eles fugiam, né? Então, né, hoje é diferente, né? Graças a Deus. Mas naquela época, devido à importância deles, eles eram retirados da cidade, quando a cidade mais precisava deles, né? As cidades portuárias foram as mais atacadas, né, por causa dos navios que facilitavam a chegada dos ratos, né, das pulgas dos ratos que estavam a bordo. E aí a coisa ia passando. Para vocês terem uma ideia, Constantinopla, a então capital do Império Bizantino, perdeu 40% dos seus 800 mil habitantes. Então, quer dizer, quase a metade da população morreu, né? E no auge da crise, era cerca de 10 mil pessoas por dia que morriam na cidade, né? E uma coisa que eles fizeram também, eu tive vendo, é que eles tentaram fazer uma espécie de isolamento, mas não deu certo porque a higiene não era bem feita, né? Então, foi uma das maiores pandemias da história, com um impacto, né, muito similar à peste negra que viria mais tarde, mas é a mesma doença, no caso, né? Então, existe uma estimativa em que cerca de 25 a 100 milhões de pessoas tenham morrido ao longo de 2 séculos como consequência da peste justiniana, né? E essa doença, como já disse, ela é transmitida pelas pulgas, que junto com os ratos vinham em navios, carregamentos com grãos do Egito e de vários outros lugares. Essa praga, ela teve esse poder letal de matar talvez quase que a metade da população europeia.
e facilitou a aquisição árabe das províncias bizantinas no Oriente Médio e na África. Lembra que eu falei para você? Geralmente, a doença é desgraça de uns e benefício de outros, né? Tem gente que ganha. Como hoje também, né? Quando a gente olha essa safadeza na saúde, em que muita gente ganhou dinheiro e está ganhando dinheiro com a Covid, a gente olha para trás e vê o homem continua o mesmo, né? Mudam os tempos, mas a tendência continua as mesmas. Então, essa peste justiniana, segundo o historiador inglês, foi a peste causada pelo bacilo Yersinia pestis em suas 3 formas clínicas, ou seja, pulmonar, bubônica e septicêmica. Bubônica por causa dos bubões, por isso ela é chamada bubônica, peste por causa dos caroços. Pulmonar, né? Claro, e a infecção generalizada. E estudos genéticos, né? Hoje, que estudam a história das doenças, né? Eles apontam que a doença teria se originado na China, assim como outras grandes pragas. Já repararam, né, que a China é um exportador de doença terrível, né? Então, a mesma coisa aconteceu com a Covid, né? Mas há milhares de anos, né, a China também estava exportando peste bubônica. O pouco que se sabe sobre esse relato é de Procópio, né, um arquivista do Império. Eu até registrei uma frase dele aqui. Ele diz assim: subitamente os doentes apresentavam febre ligeira, passado um dia ou mais surge o bubão, lembra? Daí vem a peste bubônica, em ambas as regiões inguinal e axilar, ou em outra parte do corpo. A partir daí, há diferenças individuais. Alguns entram em coma, outros em delírio, alguns morrem logo, outros depois de muitos dias, e os corpos de alguns mostram bolhas negras do tamanho de uma lentilha, e muitos morrem vomitando sangue. Então, esse é um relato, né, histórico sobre essa doença, né? Não há, assim, nenhum registro histórico de como a igreja se portou nesse período, né? Não há nada que eu tenha achado, né? Mas a gente deduz que eles devem ter feito alguma coisa para ajudar, alguma coisa para amenizar, né? E eles mesmos muitos devem ter morrido em meio a essa confusão toda. Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer algum acréscimo? Não? Alô? Posso continuar? Segue o barco. Segue o barco, então tá ok. Bom, uma outra coisa que surgiu paralela, né, foi a hanseníase, né? Ela surgiu nesse período. O grande problema no surgimento dessas doenças era a falta de higiene, né? E essas doenças iam acometendo o homem à medida que ele tinha cuidado de si, né? Se ele não cuidava, ele estava muito sujeito a pegar esse tipo de coisa. Mas a lepra, ou hanseníase, né, tem origem na Ásia. Há estudiosos que também apontam a África como berço dessa doença, e ainda se discute se a hanseníase é de origem asiática ou africana. Seja como for, ela, no século XI,
ela atingiu a Europa fortemente, porque a hanseníase ela tem dois tipos, tem um tipo que é transmissível e outra que não é transmissível, né? E no caso aqui foi justamente a transmissível que se alastrou na Idade Média, né? Essa doença era encarada como um castigo de Deus e que os doentes tinham sido amaldiçoados. Ainda hoje a lepra afeta um vasto número de pessoas por todo o mundo, né? É porque eu fui uma vez fazer uma visita a um leprosário, foi a coisa mais deprimente que eu já vi na minha vida, né? E você fica chocado com aquilo, né? E é uma doença bacteriológica, né? Tem cura detectada nos estados iniciais, mas é muito triste você ver uma pessoa com um estado avançado de lepra. Nesse período também não se sabe, né? Não se tem notícia, né? Com exceção, pelo menos até agora, quando a gente for mudar de período histórico, mas a igreja foi muito ativa até o ano 110, 120, 130 da era cristã. Depois não há muitos registros históricos sobre ela, né, fazendo alguma coisa. Mas eu subentendo que deve ter acontecido alguma ação, mas de registro histórico nós não temos nenhum, né? Estima-se que a hanseníase na Europa, no século XIII, né, por causa da existência de quase 20 mil leprosários ou lazaretas, né, que eram por causa de Lázaro, né, naquele continente. Então, da mesma forma, pode-se acompanhar o declínio da epidemia europeia a partir do século XVII, pela desativação gradual desses asilos, desses leprosários, né, que vai fechando, vai terminando, né, e ela prossegue e vai até a primeira metade do século XIX, né? Então, por volta de 1870, a hanseníase já havia praticamente desaparecido em quase todos os países da Europa. E mesmo na Noruega, onde podia ser considerada endêmica, né, a sua incidência já se achava em declínio. Ou seja, admite-se que esse declínio teve como causa principal a melhora das condições socioeconômica experimentadas pelos povos europeus, né? E é por aí mesmo, né? A gente vê que a falta de cuidado, de higiene, propicia o aparecimento desse tipo de doença. Quando eu era pastor na Betel, que nós tínhamos um trabalho lá em Parque Royal, eu e o presbítero Abel estávamos fazendo uma visita e nós fomos informados de um caso de uma jovem que estava com hanseníase, né? E nós conseguimos, né, que, no caso, eu não gosto de chamar desse nome, mas não está me vindo outro nome, mas que o leprosário viesse buscá-la para poder cuidar, tratar e tal, né? Mas você vê, né? Na ilha a gente encontrou numa situação próxima a nós, né? No lugar que na época, antes de ter aquele favela bairro, né? A gente andava ali com lama até o joelho, né? Então era um lugar muito sujo, né? Muito sujo.
Então, a essa coisa. À medida que na Europa as coisas foram melhorando, a saúde do povo também vai melhorando. A gente vai ver isso quando a gente for falar sobre peste negra daqui a pouco, que países como a Alemanha, por exemplo, resolveram fazer uma mudança total na higiene de suas ruas, da casa dos seus habitantes, porque tudo isso favorecia o aparecimento de doenças. Bom, chegamos então aí na peste negra, né, que vai aí do século XIV até o século XV e estende um pouquinho mais, né? Mas essa foi a maior e a mais trágica pandemia ou epidemia que a história registra. Um morticínio terrível, né? Foi chamado de peste negra porque apareciam umas manchas, né, nas pessoas, uma mancha negra, e aí essas manchas elas deram um nome, apareciam na pele dos enfermos, né? Como em outras epidemias, teve início na Ásia Central, né, e se espalhou por via terrestre e marítima em todas as direções. Em 1334, só nesse período, causou 5 milhões de mortes na Mongólia e no norte da China. Houve uma grande mortandade na Mesopotâmia e na Síria, em cujas estradas ficavam cheias de cadáveres dos que fugiam das cidades. Ou seja, o cara fugia, mas já fugia com a doença, morria, né, ali mesmo. No Cairo, os mortos eram atirados em valas comuns, né? Fazia-se uma vala comum, enterrava todo mundo. Em Alexandria, os cadáveres ficavam insepultos, eles ficavam abertos, apodreciam a céu aberto, né? E a pandemia, ela veio forte, tão forte, entre 1334 a 1353, que resultou na morte de 200 milhões de pessoas nos países, em todos os países afetados. Gente, não houve uma praga, uma pandemia igual a essa. A que nós estamos vivendo hoje é terrível, é difícil, é algo que está nos incomodando bastante, mas 200 milhões de pessoas, né? Foi uma coisa. Vocês vão ver o impacto daqui a pouco que isso causou, né? Em 1347, a epidemia alcançou a Crimeia, né? É um arquipélago grego, a Síria. Em 1348, embarcações genovesas procedentes da Crimeia aportaram em Marsella, no sul da França, e aí disseminou a doença. Em um ano, a maior parte da população de Marsella foi dizimada pela peste, ou seja, a maior parte da população, sobraram poucas pessoas. Em 1349, a peste chegou no centro da Itália, e dali se estendeu por toda a Europa, e foi devastando, desolação, mortes nos campos, na cidade, para onde ia, né? Os cemitérios, os povoados eram transformados em cemitérios. E calcula-se que a Europa tenha perdido pelo menos 1/3 de sua população, né? Se nós vivêssemos nessa época, nós íamos achar que era o apocalipse, né? E, geralmente a gente é tomado por esse sentimento. Essa epidemia inspirou um livro, né? Decameron, de Giovanni Boccaccio. Ele viveu nesse período, 1313 a 1335. As cenas que ele descreve no prólogo do livro, né, se passam em Florença, na Itália. E alguns trechos, né, ele fala, né, a peste
atirada sobre os homens por justa cólera divina, e para nossa exemplificação, tiveram início nas regiões orientais. Ó, ele dá uma ideia. Incansável, fora de um lugar para o outro, estendera-se de forma miserável para o Ocidente. Nenhuma prevenção foi válida, nem valeu a pena qualquer providência dos homens. Ou seja, não, tudo que eles fizeram ou faziam dava errado, né? E Bocage ele descreve os sintomas, né, semelhantes da peste justiniana. No começo, tanto em homens como nas mulheres, ou na virilha ou nas axilas, inchações, né? Algumas dessas cresciam como maçãs, outras como um ovo, cresciam umas mais, outras menos, e chamava-os o povo de bubões. E aí diz, em seguida o aspecto da doença começou a se alterar e começou a colocar manchas de cor negra ou lívidas nos enfermos. Tais manchas estavam nos braços, nas coxas ou em qualquer outra parte do corpo. Em algumas pessoas as manchas apareciam grandes e esparsas, em outras pequenas e abundantes. E do mesmo modo, como no princípio o bubão fora e ainda era o indício inevitável de morte. Também nas manchas que passaram a ser mortais. Ou seja, ele descreve a situação como as coisas aconteceram. Todos, naquela época, estavam cientes, né, segundo o que eu vi aqui, de que isso era algo mandado por Deus, né? E que a autoridade das leis, quer divinas, quer humanas, elas estavam que desmoronando, se dissolvendo diante disso tudo. Ministros e executores da lei, tantos outros homens, todos estavam mortos ou doentes, né? Os sacerdotes estavam mortos, né? Os ministros, os juízes, ou seja, não tinha mais uma liderança, a liderança estava morta. Em consequência dessa situação, todo mundo podia fazer aquilo que achava que era melhor, né? Tipo o livro de Juízes, né? Cada um fazia o que achava que era certo. Não tinha mais o que fazer, não tinha uma sombra de esperança, né? Isso demorou bastante. Uma das maiores dificuldades era dar sepultura aos mortos. Ou seja, para dar sepultura a grande quantidade de corpos, já não era suficiente a terra sagrada junto às igrejas. Por isso, o que eles fizeram? Eles começaram a construir igrejas dentro dos cemitérios, para que a pessoa pudesse ser enterrada numa terra santa, né? Que era o costume naquela época, né? Hoje não tem mais isso. Então, quando as pessoas perguntam, né, por que há tantas igrejas no interior, né, da Europa, tal, né, pessoas que já foram e sabem, exatamente por isso, né? E em cada uma dessas igrejas tinha um cemitério perto. Era devido a esse problema que era a peste bubônica, né? Então punham-se nessas igrejas centenas de cadáveres que iam chegando e eles eram empilhados como mercadorias de navio, né? Eram colocados assim porque não tinham o que fazer. Ou seja, nós não chegamos nesse estágio, né? Graças a Deus, e espero que esse vírus seja logo derrotado, né? Em Avignon, na França, eu não estou conseguindo enxergar coisas desse negócio aqui. Vivia Gay Lechalk,
o mais famoso cirurgião dessa época. Ele era o médico do Papa Clemente VI. Ele sobreviveu à peste e deixou o seguinte relato: a grande mortandade teve início em Avignon, em janeiro de 348. A epidemia se apresentou de duas maneiras, a mesma coisa dos outros, né? Febre, expectoração, sanguinolenta, o cara cuspia sangue, né? Os doentes morriam em 3 dias. Decorrido desse tempo, se manifestava febre contínua, inchação nas axilas, nas virilhas, e os doentes iam morrendo em 5 dias, né, no máximo. Então, era tão contagiosa que se propagava rapidamente de uma pessoa para o outro. O pai não ia ver seu filho, nem o filho a seu pai, né? A caridade desaparecera por completo. E ele continua: não se sabia qual a causa desta grande mortandade. Em alguns lugares pensava-se que os judeus haviam envenenado o mundo e por isso os mataram, né? Olha só que coisa absurda, né? Houve uma espécie de ataque contra os judeus, achando que a culpa dessa doença era deles. E em Borgonha, na França, eles mataram cerca de 50 mil judeus. Olha só o que a ignorância faz, né? Quando você entra no desespero, né? Então você vê que Hitler tem história, né? Ele tem isso aí na veia histórica, tinha isso na veia histórica dele. Ele estava achando que aquilo ali era um castigo, era o apocalipse, e para o mundo cristão naquela época, os judeus sempre foram considerados inimigos, porque eles haviam matado a Cristo. Então, essa era uma rixa que se levava a sério, né? Por que tantas cruzadas, né, para tomar a Terra Santa? Por que tanto ataque aos judeus? Porque eles achavam que todas aquelas pestes, aquelas pragas que vinham sobre o mundo, era consequência do ato deles terem matado a Cristo, e agora Deus estava punindo toda a humanidade. Pastor, Oi. posso fazer um comentário? Eu comentei aqui em casa e meu pai falou assim, pode falar. É que eu achei interessante. Hoje eu terminei de ler o texto das pragas do Egito, né? E como o faraó tinha um coração endurecido e ele não quis deixar o povo ir e tal, e várias vezes ele pediu perdão também. Mas mesmo assim ele continuou firme no propósito dele, porque Deus quis, né? Mas eu achei interessante como que essas pessoas que mataram os judeus, elas preferiram matar os judeus do que se converter. Assim como o faraó preferiu deixar os judeus presos no Egito do que evitar um monte de... Não o faraó preferiu, Deus quis, mas eu achei muito interessante essa analogia, sabe? As pessoas, elas podiam se Deus quisesse, né, se convertido, mas não, elas preferiram matar. Não, é mais fácil procurar um culpado, né? As pessoas procuram um culpado, né? E vai, né? Aqui também, se você olhar aqui, né, diz aqui que a disseminação da peste, as pessoas que estavam contaminando as portas, bancos, paredes, com um unguento pestífero, né, que eles achavam alguém está contaminando isso, botando peste, e aí enforcaram alguns suspeitos. Não só enforcaram, como queimaram vivos, né, alguns. Então, olha só, a ignorância, né? Em Königsberg, na Alemanha, uma criada que havia transmitido a peste para seus patrões foi enforcada depois de morta.
e depois queimada, como se fosse fazer alguma diferença, né? Na Itália, o conde que governava Calábria decretou que todo pestoso fosse conduzido para o campo para ali morrer ou sarar. E aí ainda confiscou os bens que haviam adquirido, dos que haviam adquirido a peste. Então, você vê, era irracionalidade, né? Você vê que essas situações de doença, de peste que acontece no mundo, pode produzir lucidez em uns, mas irracionalidade em outros, né? Então, houve alguns episódios terríveis e outros também edificantes. Muitos médicos, no caso, aqui se dispuseram a atender os que estavam com a peste, com risco da própria vida, né? Adotavam para si roupas, máscaras, aquelas que nós mostramos ainda há pouco, né? Eu vou mostrar de novo, aquelas máscaras especiais. Alguns dentre eles evitavam aproximar-se dos enfermos, prescreviam a distância e cortavam, lancetavam os bubões com facas de até 1,80 m, ou seja, como se fosse uma lança, para não chegar, manter a distância, né? Hoje a gente não tem que manter uma distância um do outro. Naquela época também, eles achavam que essa distância era suficiente, 1,80 m. E com essas lanças eles cortavam. Os frades capuchinhos e jesuítas cuidaram também de vários doentes em Marsella, e todos correram riscos, né? A igreja, né, vivendo esse período aí, fez um bom trabalho, muitos morreram. E foi fundada, por causa disso, a chamada Confraria dos Loucos, né, que invocava a proteção de São Sebastião para combater o medo da morte. Depois São Roque foi escolhido o padroeiro dos pestosos. Aí tratava-se, né, de um jovem que havia adquirido a peste em Roma e havia se retirado para um bosque para morrer. E ali ele foi alimentado por um cão que levava pedaços de pão e conseguiu se recuperar. Então, cheio de folclore, cheio de coisas que aparecem nesse período. Essas eram as roupas, está vendo essas lanças? Eles usavam para cortar os bubões, tanto na virilha quanto na axila, né? O maior problema que fez essa doença atingir grandes proporções estava exatamente nas condições de saneamento e higiene naquela época, né? A epidemia da peste negra ela chegou ao fim devido às medidas de higiene empregadas, ou seja, também houve confinamento, a construção de hospitais fora dos muros da cidade, a incineração dos corpos, e com isso os contágios diminuíram, né? A verdade, porém, é que a peste negra ela não foi extinta, pois iria ter uma segunda onda, né, como teve. Ao mesmo tempo que a peste negra assolava a Europa, você tinha nesse período a Guerra dos 100 Anos, né, entre a França e a Inglaterra, que se batiam ali, né? E guerra, né? Guerra é o maior promotor de doença. Então, esses dois fatores vão provocar uma série de mudanças sociais e econômicas na chamada Baixa Idade Média. Agora, as consequências sociais, demográficas e econômicas, culturais e religiosas dessa grande calamidade que se abateu sobre os povos da Ásia e da Europa foram imensas. Vocês terem uma ideia, as cidades e os campos ficaram despovoados. Não tinha mais quase ninguém morando nelas. Famílias inteiras acabaram. Casas e propriedades rurais ficaram vazias, abandonadas, sem herdeiros
legais que pudessem possuí-la. A produção agrícola e industrial se reduziu enormemente, houve escassez de alimentos e de bens de consumo, a nobreza empobreceu, reduziram-se os efetivos militares e houve ascensão da burguesia que explorava o comércio, né? Claro, né? O poder da igreja se enfraqueceu com a redução numérica do clero e houve sensíveis mudanças nos costumes e nos comportamentos das pessoas. Vocês sabem que há um médico que disse que depois desses 200 anos de peste negra na Europa, que houve uma mudança genética no europeu. Meu Deus do céu, como é que pode? Né? Houve um problema, né? Para você ver como a coisa aconteceu. Bom, aí entra Lutero, né? Na peste negra, Lutero ainda era um garoto, era novo, né? À medida que os anos foram passando, Lutero foi amadurecendo, né? Ele era formado em direito, né? Assim como Calvino também, ele era formado em belas artes, e resolveu, quer dizer, foi chamado, né, para a obra ministerial, né? E ele viveu esse período. E Lutero tem algumas coisas boas que pode nos ensinar aqui, né? Essa atual pandemia de coronavírus, o Covid-19, ela traz à lembrança a maior de todas as pandemias que já assolou a humanidade, que é a peste negra, ou simplesmente a peste do século XIV, né? Embora existam enormes e evidentes diferenças entre aquele século e o nosso, também se constatam surpreendentes semelhanças, e especialmente nas atitudes das pessoas diante da doença, né? Nós vamos continuar vendo que, além do contexto histórico, as orientações e práticas do líder da reforma da igreja, que foi Martinho Lutero, né, um monge agostiniano, ele teve uma grande influência na comunidade, porque ele gozava de grande autoridade. Talvez você pergunte, pastor, e Calvino? Olha, Calvino era um homem muito doente, né? Ele era muito frágil. Calvino, para você ter uma ideia, morreu com 50 e poucos anos, morreu novinho, né? E porque Lutero viveu pra caramba, né? Mas Calvino viveu pouco. Calvino ele era de família rica, né? Calvino teve que ficar de quarentena, teve que ficar escondido, né? Porque senão, se ele pega, ele não sobreviveria. Mas Lutero fez um bom trabalho. Uma primeira diferença que a gente percebe é que a pandemia da Idade Média foi causada por uma bactéria, né? Claro. E a atual por um vírus. Outras diferenças incluem o número de mortalidade muito maior da peste negra do que a que é provocada até agora pela Covid-19. Calcula-se, até grifei aqui, que a bactéria causou a morte de 75 a 200 milhões de pessoas. Segundo alguns, até 300 milhões de pessoas, no mundo todo. No caso, na Europa, a peste dizimou 1/3, ou seja, a metade da população total. Ou seja, diferente de hoje, né? Quando todos sabem que a doença é causada por um vírus, ninguém sabia o que causava a peste negra, né?
mas hoje nós sabemos o que é. E mesmo sabendo, por exemplo, você não consegue assistir um doente de Covid hoje se não for um médico, né? Porque você não pode chegar lá no hospital e entrar, há uma proibição. Imagina essa situação com a peste negra, né? E falava-se em envenenamento em miasmas, né? Que são doenças, no caso, que eles achavam na época, mas isso não existe, não é científico, por odores, né? Por lugares que deixavam, eram fétidos, né? Então, esse fedor da matéria orgânica em putrefação nos solos e nos lençóis freáticos contaminados, eles achavam que estavam provocando essa doença, no caso, a peste negra, né? Névoas pegajosas e assim por diante, né? Alguns, como já disse, pensavam que os judeus tinham envenenado os poços ou fontes de água dos cristãos. Em razão disso, os judeus foram perseguidos. A explicação científica da época, fornecida pela Faculdade de Medicina da Universidade de Paris, em 1348, era que a peste resultava de uma conjunção de planetas. A Universidade de Paris, ocorrida no dia 20 de março de 1345. É genial essa, né? Mas o povo, em geral, via a peste como um castigo de Deus, ou seja, Deus está descendo a ripa porque as condições morais, políticas e uma série não eram ideais na época, né? A falta de saneamento básico nas cidades, uma série de ignorâncias, superstições favoreciam a rápida proliferação da peste, né? O que já se sabia, então, é que a doença era contagiosa. Então, se adotava o isolamento de todos os doentes. O pânico provocado pela alta taxa de mortalidade da peste, né, levava a população a fugir das cidades, deixando para trás até mesmo a família. Não queria nem saber se estava pai, mãe, todo mundo ia embora, né? Deixava para trás de si aqueles que apresentavam os sintomas das doenças. Alguns praticavam isolamento com dietas leves e exercícios moderados. Outros tentavam livrar-se da peste buscando o prazer desenfreado, né, com bebidas, diversões, farras e tal. Algo semelhante que a gente vê hoje nas praias do Rio, né? Parece que não existe Covid-19, né? As pessoas não estão nem aí. Tipo, vou morrer mesmo e tal, se tiver que morrer. E aí fazem um monte de responsabilidade. Houve uma grande decadência moral, criaram situações caóticas devido à morte de muitas autoridades civis e religiosas. Ou seja, você morreu a autoridade, fica, né, largado. Algumas pessoas tinham a noção de que a sujeira e a falta de higiene favoreciam a propagação da peste. Alguns tomavam providência, outros não. Por exemplo, na cidade de Nuremberg, na Alemanha, foram adotadas as medidas de saneamento tais como a pavimentação das ruas, o recolhimento do lixo e o incentivo à higiene pessoal, incluindo os banhos, que, em geral, costumavam ser tomados apenas 2 ou 3 vezes por ano naquela época, e que alguns até consideravam prejudiciais à saúde. Eu quero dizer que foi Lutero quem fez com que tudo isso viesse a acontecer, né? No caso, ele estava na Alemanha, né? Mas essa mudança em Nuremberg tem a ver com as atitudes de Lutero. Agora, o cara toma 3 banhos 3 vezes ao ano e acha que é prejudicial à saúde, ele vai pegar tudo que é peste mesmo, né? Tem jeito. Bom, no caso, a persistência da presença da morte em larga escala ao redor das pessoas, né,
trouxe aquele chamado medo da morte, né? Impactou a mente, desestabilizou o ser humano, né? Até o tema da arte passou a ser a morte. Ou seja, eles começaram a alimentar uma teologia do mérito humano. Ou seja, o que é isso? Eu estou recebendo esse mal porque fiz mal. Se eu tivesse sido bom, eu não estaria recebendo. Então, muitas das artes daquele período alimentavam esse tipo de pensamento, né? De que as boas obras como meio de satisfazer a exigência de Deus, né? As pessoas viviam aterrorizadas com a ideia de que podiam morrer a qualquer instante, e isso iria colocá-las diante de Jesus como um juiz que poderia destiná-las ao céu, ao inferno. Então havia muita insegurança, né, espiritual nesse período. E com isso cresceu-se a invocação dos santos, né? A idolatria começou a surgir forte aí. As mais diversas manifestações religiosas, como peregrinações, jejuns, flagelações, ou seja, se espancava, né? Aquisição de indulgências, que já nessa época já era vendido pela Igreja Católica. O cara comprava uma entrada para o céu, né? Um perdão para entrar no céu. Mas essa religiosidade ela se revelou incapaz de trazer a verdadeira paz à consciência aflita do homem. Já o jovem, na época jovem Lutero, né, exemplo dessa busca insistente, mas infrutífera durante um tempo, de um Deus misericordioso, antes que o encontrasse com o Evangelho das Escrituras Sagradas, ou seja, antes que ele tivesse um encontro real. Ele também tinha esse medo da morte. Mas depois, não. Depois ele se tornou um ícone aí nessa luta contra a peste, né? Ao longo da vida de Lutero, manifestaram-se diversos ciclos da peste negra na Alemanha. Por exemplo, em 1505, quando Lutero iniciou seus estudos na Faculdade de Direito, em Erfurt, e posteriormente ingressou no mosteiro agostiniano local, a peste já tinha ceifado várias pessoas na faculdade. E, posteriormente, também 2 irmãos de Lutero morreram de peste negra. Ou seja, em 1516, há registro de que a peste ameaçava chegar novamente a Wittenberg. E outros surtos da doença se manifestaram em Wittenberg em 1527, 1535, 1538 até 1539, ou seja, a chamada segunda onda da peste negra, né? Agora, uma coisa que é interessante é que em 1527, quando chega a peste negra em Wittenberg, o príncipe da Saxônia, né, ele ordenou a transferência da universidade local para Jena, uma cidade localizada a 170 quilômetros de Wittenberg, ou seja, onde não estava tendo nenhum tipo de surto, né? Mas Lutero disse que não iria, né? Nós estamos aí em 1527, já tivemos a reforma, né? No caso, Lutero, junto com o pastor João Bugenhagen, um dos capelães lá, né? Jorge, João, Rorer, Mantel, decidiram permanecer na cidade, né? Lutero, ele acolheu a todos em sua casa, né? O que era um antigo mosteiro agostiniano, e a transformou num hospital, apesar de sua esposa Catarina, nos últimos meses de gravidez do seu primogênito, né, fosse um perigo. Ou seja, o Hans
também estivesse doente. A esposa de Roré faleceu de peste na casa de Lutero, e os outros doentes se recuperaram ali. Lutero continuou lecionando para um pequeno grupo de estudantes que ficava em Wittenberg, embora se queixasse de que sua própria doença não permitia que ele trabalhasse como gostaria, né? E ele esteve bastante debilitado e doente fisicamente, mas, apesar de ter mergulhado numa depressão, Lutero permaneceu em Wittenberg até que a peste chegasse definitivamente, e ele não deixou as pessoas sem socorro, muito pelo contrário. Ele sempre estendendo a sua ajuda, né? Cuidando dos abandonados. Ele era o tipo do cara que não via a pessoa na rua e deixava na rua. Ele levava. E a casa dele era um mosteiro, né? Então dava para fazer dali um hospital. E Lutero, ele era muito criterioso com a questão do isolamento social, né? Nós vamos ver mais tarde. As recomendações, os conselhos que ele deu, na sua maioria, foram que vieram a salvar a Alemanha de uma crise maior. E, segundo ele, todos esses conselhos provenientes da palavra de Deus, né? Quando a peste, em 1527, né, veio sobre a Alemanha, no caso atingindo a Alemanha, esse pastor Breslau, João Hess, pediu insistentemente a opinião de Lutero sobre se era correto ou não fugir da praga. Olha só, né? Às vezes a gente fica com medo de uma situação como essa, né? Aí Lutero escreve uma carta, né? Ele escreve uma carta registrando a polarização existente entre a questão, ou seja, entre aqueles que dizem que tinha que ficar no meio da praia e aqueles que diziam que tinham que ir embora, né? Então, algumas pessoas pensavam que não precisava e nem se devia fugir de uma praga mortal. Se você tiver que morrer, você vai morrer mesmo. Agora, para estas, a morte é um castigo por nossos pecados, e nós devemos nos submeter a Deus e a sua punição. Ele diz, né, que fugir seria uma falta de fé em Deus. Outros eram de opinião que se poderia fugir, especialmente se a pessoa não ocupasse nenhum cargo público. Então, em meio a esse foge não foge, Lutero ele resolve dar a opinião dele, né? Agora, a opinião de Lutero naquela época era quase que uma lei, né? Lutero afirmava que, na sua opinião, né, não se pode esperar, ou seja, que as pessoas tenham a atitude que nós queremos, né? Por mais elogiável que a primeira opinião seja, por melhor que venha a ser, de ficar, de lutar, mas as pessoas são livres e elas devem tomar a decisão que Deus colocar no coração. Ele diz, há diferenças na fé dos cristãos. Uns são fortes na fé, outros têm uma fé fraca, e Cristo não quer que os fracos sejam abandonados. Aí ele cita o texto de Romanos 15:1, 1 Coríntios 12:22, né? E aí ele fala, se a pessoa ocupa um cargo público e não há pessoas que dependem de seus cuidados, então está livre para decidir entre fugir ou permanecer, né? Então, veja bem, se a pessoa não ocupa cargo público, então ele tinha essa ideia. Se nada lhe prende a cidade e você tem um local melhor para ir, vá, tente salvar a própria vida, né? E cuidar do corpo, que é uma tendência natural implantada por Deus em nós, é a ideia de Lutero.
Então, Lutero cita vários personagens bíblicos que procuraram salvar suas vidas quando essas corriam perigo. Abraão, Isaac, Jacó, o próprio Davi, o profeta Urias. Esse profeta Urias, ele é pouco conhecido, mas você pode descobrir quem ele é lá em Jeremias 26, 21. Ele deu uma profecia contra o rei de Israel, que Deus havia mandado, a profecia era válida, mas aí ele foi ameaçado de morte, ficou com medo e resolveu fugir. E o rei mandou buscá-lo e conseguiram alcançá-lo e mataram ele. Já Jeremias, que na época, mesmo viveu na mesma época, contemporânea, ele não teve como fugir, né? Mas Deus teve misericórdia dele na cisterna e ele permaneceu vivo. Elias, Moisés também fugiu e outros, né? Então, ele estava dizendo que depende da situação. Se nada lhe prende ao local e você acha que a sua vida corre perigo e que isso pode pôr em risco a vida de sua família, né? E você entende que é melhor sair se você não tem nenhum compromisso com o povo ou com outras pessoas na cidade, você é livre para escolher. Isso naquele período, segundo eu li, nem todos saíram, porque eles viam em Lutero como se fosse uma âncora. Eles olhavam para Lutero e se sentiam seguros, né? Porque Lutero era um homem de tanta fé que as pessoas achavam que, por ele estar ali, Deus não iria matar ninguém. Então, o número de pessoas que saíram, que fugiram, foi muito pequeno, né? Muito pequeno, por causa da fé que aquele homem transmitia. Essa é uma coisa que eu e você temos que fazer. Nós não podemos alimentar o caos, né? Nós temos que alimentar a convicção de que isso está na mão de Deus, no controle de Deus. A gente não entende, a gente não compreende, né? Mas está acontecendo, né? Mas se a gente tiver que ir, mesmo com todo cuidado, né, a gente vai. Não tem jeito. Mas Lutero dizia, se você quer fugir, não há problema nenhum nisso, né? Mas a grande maioria ficou com ele, né? Agora, ele tinha conselhos diferentes conselho para diferentes funções e ações, né? Lutero argumentava contra a afirmação de que não se deve fugir de um castigo de Deus, dizendo que, nesse caso, não só não se deveria fugir de uma casa em chamas, porque o fogo também seria um castigo de Deus. Ou seja, sua casa está pegando fogo e você vai ficar lá dentro? Não, você vai fugir, né? Claro. Também não se deveria comer e beber ao sentir fome e sede, mas esperar que essas punições parassem por si mesmas, né? Em última análise, ele diz que não deveria, então, nem mesmo orar a petição dos livros do mal. Ao contrário, diz Lutero, devemos orar contra toda forma de mal e nos proteger contra ela da melhor maneira possível, para não agir contra a vontade de Deus. Contudo, se for da vontade de Deus que o mal venha sobre nós e nos destrua, nenhuma de nossas precauções vai nos ajudar. Mas ele não está dizendo para não tomar. Ele não está dizendo para não tentar a Deus. Ele era a favor do isolamento, né? Principalmente quando eles sabiam que aquela doença era uma doença contagiosa, né? Era uma doença contagiosa. Alguma pergunta? Estão todos aí? Todo mundo aqui. Segue o barco. Ok. Vou seguir mais 5 minutos.
Ah, Lutero argumenta que existem pessoas que não devem fugir, mas devem permanecer em seus postos, mesmo quando o risco de vida está presente. Entre essas pessoas, ele inclui os pastores, né? Ele cita João, ele cita João 10:11, né? Alguém quer ler? Deixa eu ver aqui. Eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Isso aí. Deixa eu confirmar. Caramba. Espera aí só um minuto que... Exatamente. Né? Eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Né? O que ele está dizendo é exatamente isso. O pastor era aquele que cuida, né? O que vai cuidar das pessoas. Então, no meio de uma peste, naquele período, não tinha hospital, não tinha cama, não tinha nada. Ele fez da casa dele um hospital. Né? Quando as pessoas estão morrendo, é que elas mais precisam de atendimento espiritual para dar uma fortalecida, confortar, né, a consciência por meio da palavra. E até ele dizia do sacramento, né? Porque é um princípio luterano, né? Para que possam superar a morte pela fé. Né? Então, ter o pastor ao lado era algo fundamental. Né? Mas numa situação em que há vários pastores num local, apenas precisam permanecer os que são necessários para realizar o atendimento espiritual. Os demais podem sair para não se expor necessariamente ao perigo, dizia Lutero. Né? Então, era a ideia dele. Igualmente, as autoridades e funcionários públicos devem permanecer em seus postos para governar e proteger o povo, impedindo que o caos se estabeleça. Era também a ideia de Lutero. Ele disse: se, porém, devido à sua fraqueza, quiserem fugir, eles só poderão fazê-lo se deixarem substitutos capazes em seu lugar. Olha só a autoridade que Lutero tinha, né? Ele era um homem que tinha uma autoridade espiritual muito forte, um crente, um servo de Deus de verdade, né? E as próprias autoridades olhavam para ele. Teve alguém que disse, em um livro que eu li, de que se Lutero tivesse morrido, a Alemanha não existiria hoje, né? Durante a peste negra. Eles disseram que ele foi de fundamental importância, não só para manter a ordem pública, como a ordem espiritual também. Né? É uma coisa importante a gente falar aqui. Né? Ele diz que a mesma regra é aplicada a pastores e autoridades civis, também vale, porque eles estão numa relação de serviço com o povo. Então, empregados e patrões, pais e filhos, funcionários públicos, como médicos, policiais e outros, naquela época, também não deveriam fugir. Esses também não podem abandonar os que dependem deles, sem haver algum acordo ou sem providenciar um substituto. E eles, da mesma forma, ninguém pode fugir abandonando órfãos ou outras pessoas necessitadas de cuidado, sem providenciar alguém que cuide deles. A preocupação de Lutero, né, era uma preocupação com o próximo. Né? Lutero gostava muito de criança. Né? E ele além dos filhos dele, ele adotou vários outros, né? A esposa dele, uma coisa, a vida dele é uma vida muito bonita. Ele prossegue na argumentação, ele diz que o amor cristão nos obriga a ajudar o próximo em
todas as suas necessidades, não é em algumas. Ele diz: alguém que não vai querer ajudar ou apoiar os outros, a menos que possa fazê-lo sem arriscar a sua própria segurança ou propriedade, nunca ajudará o seu próximo. Ou seja, temos que correr riscos, né? Em prol do bem do próximo, de fazer bem ao próximo. E ele continua dizendo que a peste, ou a punição de Deus, não veio apenas como punição pelos nossos pecados, mas também para testar a nossa fé e o nosso amor. E isso é uma coisa importante, irmãos, porque eu entendo que essa Covid-19 também vai testar a nossa fé, o nosso amor, para experimentarmos como está a nossa relação com Deus. Essas coisas são testes para nós. E o nosso amor é testado para nós percebermos como está a nossa disposição, não só em servir a Deus, mas ao nosso próximo, conforme ensina a Escritura, né? Então, ele dizia exatamente isso. Lutero não via a peste como um castigo, como uma punição de Deus, né? Ele via como uma ação de Deus, né, em levar aqueles a quem ele queria mais próximo dele, né, em trazer juízo sobre aqueles que estavam, de alguma forma, desrespeitando a ele, e, ao mesmo tempo, para fortalecer a fé daqueles que iriam vencer aquela pandemia terrível e horrorosa, né? Era um homem de Deus. Ele diz o seguinte: o diabo tenta impedir que ajudemos o nosso próximo, criando em nós o horror e nojo diante da pessoa doente. Devemos resistir a seus ataques, sabendo que ajudar o próximo é algo que é muito agradável a Deus e a todos os seus anjos. Também resistimos ao diabo, recorrendo à poderosa promessa com que Deus encoraja os que o servem, aos necessitados. Bem-aventurado é aquele que ajuda os necessitados, o Senhor o livra no dia do mal, né? Então, essa é uma coisa importante. E com isso, eu vou parar aqui hoje, né? Eu quero saber se vocês têm alguma pergunta, alguma contribuição. Não. Uma coisa que a gente percebe também é que essas pestes do passado, muitas que estavam extintas, estão retornando, né? E coisas que a gente diria assim, não, isso não existe mais. Não, tá? Infelizmente, né? As coisas têm acontecido quase que um retorno ao passado. Só que essa doença viral aí, né, com origem na China, assim como nós vimos aqui várias outras doenças, né? Eu não creio que isso venha a ser uma coincidência, né? Entendo que tem alguma coisa espiritual também envolvida, né? Mas nós temos que tomar cuidado e pedir a Deus que esse tempo passe, né? E até lá, eu sei, assim, eu já estou super entediado de ficar em casa, né? A minha vontade era de sair e fazer culto e aquela coisa toda. Mas aí você para, né, vê assiste um jornalzinho que for 1000 mortos hoje.
fulano de tal morreu. Pessoas que você conhece morrendo. E você diz, Deus... E aí você vê uma multidão que não está nem aí, né? Então, existe muita coisa. E a gente tem que ter calma, tem que ter tranquilidade, tem que ter paciência e esperar, porque isso vai passar, né? Não sei quando, mas vai passar. E eu espero em Deus que essas vacinas aí deem certo, e estão dizendo que até setembro todo brasileiro vai estar vacinado, não sei, né? Mas tudo isso está nas mãos de Deus. Nós estamos nas mãos de Deus tanto para a vida quanto para a morte, né? Mas o fato é que há uma grande batalha espiritual e que nós precisamos estar nos cuidando, nos tratando e pedindo a Deus força para resistir. Tá bom, gente? Amém. Amém. Tá bom. Pode orar para nós aí, Luizinho? Terminar aqui a reunião? Posso? Senhor Deus e Pai, obrigado por esse dia. Obrigado pela tua graça, tua bondade sobre as nossas vidas, o teu cuidado, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa aula que tivemos, Senhor, uma aula que nos ajuda a entender não apenas como as coisas estão ocorrendo ou o que ocorreu, mas nos mostra e relata também, Senhor, a manifestação da tua glória, Senhor, na vida das pessoas. Sim, Deus. Que o Senhor nos dê a sabedoria e o discernimento necessários para agirmos conforme aquilo que te agrada e que te dá glória, Senhor. E que o restante desse dia, Senhor, seja repleto de oportunidades de manifestar a glória do teu nome e bendizer o teu nome para a nossa edificação. Te agradecemos por tudo. Continua conosco, Senhor. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém.